Oi, gente! A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão Brito. Pai do Senhor. A paz do Senhor. Estamos aqui de volta depois de 3 anos. 3 anos. Gente, o último Três. vídeo postado aqui nesse canal foi 3 anos atrás, falando da nossa mudança, parte um. Agora, 3 anos é a parte 2. É porque tinha que juntar a história para poder contar. Três anos, não é pouca coisa. O último vídeo foi falando sobre. A gente estava com 40 dias morando aqui só. E nós não tínhamos emprego nem nada. E hoje a gente decidiu, enquanto faz as coisas aqui, contar um pouquinho do que a gente tem passado, né, nesses últimos 3 anos até aqui. Então sejam muito bem-vindos. Já dizendo aqui a vocês que, se vocês se sentirem à vontade, já se inscrevam, compartilhem com alguém, né, amor? Deixa o like, né? É. Vai, amor? Incentiva aí o pessoal. Compartilha, comenta, conta suas experiências nos comentários, né? E é isso. Bora, vamos lá. Vou deixar aqui o celular e enquanto a gente vai contando um pouquinho pra vocês, o Brito vai secar a louça. Quer dizer, eu vou secar a louça, amor, e tu faz o frango ali. Pega o frango lá. Então, contando aqui um pouquinho como era o cenário. Naquela época, a gente ainda estava desempregado, mas uma semana depois, praticamente, o Rogério começou a trabalhar numa loja de colchões. Aquela casa que a gente estava era nos fundos do prédio onde tinham os. Qual é o nome, amor? As kitnets. Aí tinha um sobrando nos fundos ali. Aí a gente ficou lá. Era uma garagem. Gente, não entrava luz solar. Todo dia era noite. Era bem. Fora era frio, era quente, mas dentro de casa era totalmente gelado. Então ali a gente ficou. Aí depois de um mês, a gente ali mudamos para a kitnet de cima que estava em reforma. E pagávamos lá 1.100 e pouco para morar lá, junto com internet. E gás, né, amor? Aí a gente pagava por fora a energia. E comida, enfim, né? E só o Rogério estava trabalhando. Aí, nesse período, a gente recebeu um convite de um casal de pastores da nossa igreja para a gente morar nos fundos da casa deles, né? Que era uma casa grande e eles tinham um espaço ali que eles podiam adaptar para a gente morar e pagar um pouco menos, né? Então, a gente foi para lá. Mudamos, passamos 2 meses, vamos dizer assim, naquela kitnet entre a de baixo e a de cima e mudamos para lá. Aí lá, a gente ganhou mesa. Ganhamos uma mesa linda, que é a mesa que a gente tem hoje. Fogão, a gente ganhou um cooktop. Ganhamos um jogo de panelas, que são essas panelas que a gente usa até hoje, tem 3 anos já. Ganhamos lençol, ganhamos várias coisas. Isso de um casal de irmãos lá da nossa igreja. E teve outros irmãos que nos ajudaram também, até com escova de cabelo, pano de prato, essas coisas, enfim. Aí a gente morou lá durante 7 meses. Nesse período que a gente estava morando lá, o Rogério ainda estava trabalhando na empresa de colchões, né, amor? E eu estava procurando emprego ainda, fazendo as entrevistas. Até que consegui um emprego, que é onde eu estou hoje, né? Foi Deus mesmo que preparou esse emprego para mim. E aí eu comecei a trabalhar. E aí a gente foi juntando dinheiro, né? Pagava o aluguel, pagava as coisas, mas ia juntando dinheiro porque o nosso objetivo era comprar uma geladeira e fazer a nossa CNH. carteira. Isso. Aí a gente foi juntando, né, amor? E o Rogério ia sempre procurando apartamento para alugar, né? Que até hoje ele faz isso. Fala aí um pouquinho sobre a tua procura aí com relação enquanto a gente morava lá, tu procurava. Eu sempre dava uma olhadinha na OLX, né? Chaves na mão, que é onde tem os imóveis, onde as imobiliárias e os proprietários divulgam os imóveis, né? Para ver se surgia Uhum. alguma coisa assim, mais em conta e tal. Mas ficava só nessa pesquisa mesmo, porque dentro das condições ali, o nosso foco, o nosso objetivo era guardar dinheiro para alcançar esses objetivos, que era a geladeira e a CNH. E a gente começou, nesse 2023, que foi quando a gente mudou, a gente começou a fazer a autoescola, e depois, no final do ano, a gente comprou a nossa geladeira. Então, os dois principais objetivos a gente já tinha conseguido, e paralelo a isso, o Rogério estava fazendo a pesquisa para um apartamento, né? Um apartamento que fosse viável, né? Que tivesse pelo menos já semi-mobiliado, porque alguns aqui não são. A gente precisa comprar até pia de banheiro, mas esse daqui, por exemplo, que a gente está hoje, que foi o que a gente alugou, ele já veio semi-mobiliado, que vocês podem ver essa cozinha já pronta, né? E coube a nossa geladeira.
coube a nossa mesa, que ela é de 6 cadeiras, né? E aí a gente veio morar com geladeira e a mesa e o fogão. E as panelas. A gente não tinha cama, não tinha sofá, não tinha nada. A gente tinha uma TV, na verdade. A gente tinha TV que a gente tinha comprado lá, né? E uma airfry. Era o que a gente tinha, tá? Uma TV, uma airfry, a mesa e o fogão. Não tinha guarda-roupa nem nada. E aí a gente veio morar aqui em janeiro de 2024, né? Então, alguns meses depois a gente já conseguiu alugar. Porque aí eu já tinha trocado de emprego, né? Eu já tinha saído da loja de colchões Isso. e tinha conseguido um trabalho Que- na mesma empresa que a Isso, é a mesma empresa que eu. E aí já dava pra gente poder alugar algum lugar, né? E aí a gente conseguiu esse apartamento aqui, que foi uma benção. A gente alugou por imobiliária, né? Que aqui os aluguéis são por imobiliária. Tem alguns que pode ser direto com o proprietário, mas a gente indica a imobiliária porque é mais seguro. Então a gente veio para cá e continuamos trabalhando, organizando, juntando. Aí a gente tava juntando dinheiro desde lá, né? Da casa do pastor que a gente estava morando. Então quando a gente chegou em um valor que dava para comprar o sofá, a, o rack, né? Essas coisas assim, a gente juntou tudo e foi numa loja comprar. Aí a gente comprou o sofá, compramos o tapete, compramos o rack da sala, compramos o guarda-roupa. Mas antes disso também, a gente estava procurando a cama, né? A cama, uma lave-seca, enfim, essas coisas. E a gente sabia que precisava juntar muito mais ainda, né? Esperar juntar mais para poder comprar, né? Que a gente não queria fazer dívida, sabe? No cartão, ou então pelo menos passar uma parte no cartão e pagar o resto. Aí aconteceu que uma ex-vizinha do meu gerente estava vendendo as coisas dela, estava se mudando e as coisas dela tudo novo. Aí tinha uma lave-seca, tinha cama. Aí eu fui lá, ele indicou lá no grupo e eu fui lá. E a gente conseguiu comprar a lave seca e a cama. De uma vez só, assim, foi uma benção. A gente conseguiu dividir no cartão, não foi, amor? E trouxemos. Então, já tínhamos isso, mas faltava o sofá e tal. Aí a gente conseguiu ir numa loja e comprar. Eu vou até mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui de como é, né? Eu vou arrumar ainda, a gente tá organizando, mas ó. Aqui é a sala, aqui é o sofá que a gente comprou, e aí a gente já comprou a manta, já comprou coisinha, compramos o tapete, o rack também, e essa mesa foi a que a gente ganhou, né, do irmão Joel e da irmã Raquel. Olha que linda, gente, eu sou apaixonada nessa mesa. Ignora aqui que a gente tá colocando as coisas para carregar, mas olha que linda essa mesa, né? E a gente também comprou a nossa cama, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho de como é, ó. É essa cama aqui que a gente comprou. E a gente comprou também um guarda-roupa. O guarda-roupa a gente comprou um pouco depois, né? Mas ó, tá aqui. E aí, fomos trabalhando, juntando, né? Pagando as coisas, pagando a geladeira também, né? Que a gente tinha comprado uma parte no cartão. E a gente já tinha tirado a nossa carteira, então um dos nossos outros objetivos era comprar o nosso carro. E a gente orava ao Senhor, né, Deus, se for da tua vontade, né, abrir a porta para que a gente compre o nosso carro, vai ser o nosso primeiro carro, que seja de um único dono, que a gente consiga umas parcelas que a gente consiga pagar, né, e fomos procurando, passamos meses, quase um ano, eu acho, procurando o carro. Nesse meio tempo a gente estava guardando, né, um valor e tiramos férias para Maceió. A gente foi para lá de surpresa, foi uma maravilha, assim, olha, foi uma coisa maravilhosa porque recarregou as nossas energias, né? Ver minha sobrinha que tinha nascido e chegar lá de surpresa e tudo foi maravilhoso. A gente foi na casa dos pais de Rogério também, nos nossos. Vou deixar aqui um trechinho de algumas partes que a gente, né, amor, foi para lá. Foi muito bom. A gente saiu até na notícia da Instagram de notícias. no Instagram de notícia, acredita que eu chique, menina. Aí foi maravilhoso quando a gente voltou. A gente também encontrou o carro, né? A gente já tinha um valor guardado para dar uma entrada e parcelar o resto, claro, né? E aí a gente comprou esse carro, foi uma bênção, né? Com seus desafios, porque quem tem carro sabe como é os desafios, né? Mas uma bênção, nós conquistamos, foi um presente de Deus para a nossa vida, dentro das condições que a gente tinha, né? Que a gente tinha até colocado em oração. E nesse meio tempo foi quando o Rogério saiu do trabalho e conseguiu outro, né? Mas nesse período, quando ele saiu, a gente ficou um pouco desestabilizado, né? Porque a gente fica apreensivo, né? E agora como que vai ser? Mas Deus
sempre cuidou e continua cuidando de nós, né? E a gente conseguiu aí deixar tudo em dia, que a gente pensava assim, meu Deus, e agora e as contas e as coisas, né? No primeiro ano que a gente veio morar aqui, eu vou colocar um pouquinho para cá para a gente ficar mais perto. No primeiro ano que a gente veio morar aqui, a gente também começou a trabalhar com os adolescentes. Lá em Maceió a gente já trabalhava, né, com os adolescentes, e aqui a gente veio assim bem de boa, querendo passar umas férias, né, sem fazer muita coisa, mas a gente não se esconde, né, daquilo que o Senhor tem para nós, a gente não pode se esconder. Então a gente começou a trabalhar com os adolescentes, junto com o Melk, com a Silane, né, e os líderes que tinham na época, porque vai mudando, vai fazendo rotatividade, né, e alguns líderes mudaram. Mas nós estamos há 3 anos com os adolescentes aqui trabalhando e junto a isso também na escola dominical. Nós somos professores dos juniores e agora nós somos professores de juvenis. Então, entre trabalho e igreja, é isso que a gente vai fazendo e também atendendo a outras igrejas, né? Indo ministrar louvor, né? Indo ministrar o curso Pérolas, que é o curso das meninas aqui, dos adolescentes. Vai começar agora o curso Valentes, que é dos homens, né? O Rogério também está envolvido nisso, né? Os líderes, né, amor? Isso. Vão fazer algumas atividades. Então, assim, a gente está muito envolvido tanto na igreja quanto no trabalho em si, né? E conhecendo pessoas, nos adaptando à cultura, aos gostos, enfim, as coisas de aqui, né? Estudando, né? O Rogério está agora no qual período, amor? Da faculdade? Estou no quarto semestre. Quarto semestre da faculdade. Fala aí um pouquinho dessa experiência aí da faculdade e do trabalho também. Como a Brenda falou, eu mudei de trabalho, né? Eu trabalhava antes na área de atendimento, com atendimento ao cliente na área da saúde ali, com planos de saúde, e eu entrei na área de contabilidade. Comecei a cursar contabilidade e eu estava já no segundo semestre e foi necessário essa troca, essa transição, né? Então eu encontrei uma vaga na área contábil, apesar de estar no começo da faculdade ali, e eu comecei a trabalhar, eu me identifiquei muito, né, com a área, então me adaptei muito bem no novo trabalho, eu gosto, estou lá até hoje, já tem um ano. Antes do Rogério começar a fazer contabilidade, a gente estava na dúvida, porque a vontade dele sempre foi fazer arquitetura, né? Só que é um curso relativamente caro, né? Porque precisa de um bom Materiais e tudo computador mais. e tal, enfim. Então, ainda é um sonho dele, mas a gente faz primeiro o possível para depois fazer o que a gente sonha mesmo. Mas eu me identifiquei muito Então, foi uma com a grata contabilidade. surpresa, né? Foi uma grata surpresa pra gente, porque a gente conversou muito com os nossos amigos, a gente tem muito amigo contador, Muito né? mesmo. Mel, que é o Eliezer, Rui. o Rui, enfim, e a gente começou a ter essa troca. E eu observando isso, aí a gente em casa conversava. Eu dizia, amor, por que tu não pede conselho assim com relação a essa área e tenta fazer? Eu acho que É. tu dá certo nessa Eu área. tava ainda entre administração e contabilidade. Foi, Então, por ter amigos já contadores ali na área, eles conversaram comigo e eu optei por contabilidade. foi. E eu gostei demais. E é isso, assim, a gente tem nossos desafios de morar longe da família, né? Então, a gente tem nossas alegrias, mas também dias desafiadores. E a gente, claro, alguns a gente não deixa público porque é uma coisa que é o Senhor que está nos tratando, né? No nosso íntimo, na nossa vida pessoal, mas vale muito a pena, tem valido muito a pena estar aqui nesse outro lado. A gente sabe que Deus nos trouxe aqui com um propósito de transformar mesmo a nossa vida. Parece a sensação que eu tenho é que Deus deu um reset na nossa vida, né? De 2023 para cá, tem sido tudo novo, né? A gente abriu mão de tudo, assim, de tudo, entre aspas, né? Daquele costume que a gente tinha, uma vida que a gente já estava adaptado ali em Maceió, né? Toda a nossa vida ali. E vir para outro lugar é desafiador e tu tem que vir com uma vontade de dar certo, sabe? E é isso que a gente veio com esse objetivo, sabendo que foi o Senhor que nos trouxe aqui para esse novo tempo, né, amor? É. E a gente tem amadurecido, tem crescido, tem evoluído bastante. Essa decisão que a gente tomou, praticamente de olhos vendados ali, porque a gente não sabia o que esperava aqui, o que estava nos esperando aqui, né? Mas a gente Então, tinha uma palavra, a gente né? tinha uma palavra, a gente tinha fé e confiança no Senhor e que Ele estava nos direcionando ali. Então, a gente sabia que precisava mudar, a gente estava sentindo essa necessidade, sabe? Então eu acredito que já era o Espírito Santo colocando ali no nosso coração esse desejo. Então veio a oportunidade, a porta se abriu e a gente entrou. É. Então a gente está aqui até hoje,
a gente continua constantemente amadurecendo e crescendo. E o Senhor tem nos moldado, nos forjado ali. A gente tem crescido, conhecido pessoas, conhecido culturas novas. E tem sido muito bom. Tem Muito bom, uma sido. experiência incrível. Eu acho que a palavra que pode definir essa fase da gente é qual? Amadurecimento. Amadurecimento. Amadurecimento, gente. A gente tá amadurecendo e nessa outra perspectiva, né? E estamos felizes de estar aqui. E um conselho que eu deixo aqui para quem está assistindo e que quer mudar, a primeira coisa, ore. Acho que o que nós não podemos fazer com a força do nosso braço, o Senhor pode fazer por meio da nossa oração, né? Então, a fé é isso, a gente precisa colocar em prática. E se, por exemplo, você é casado, né? Casada e quer vir e os dois estão de acordo, já é um grande passo, Isso é muito importante. né? Mateus 18, né? Que ligares na terra será ligado no céu. Então é esse comum acordo entre o casal aqui na terra, que são um, e o próprio céu, né? O Senhor. Então, se vocês apresentarem ao Senhor e o céu tá de acordo ali, só vá. Orem sempre e tenham como objetivo que tem que dar certo. Vão ter muitos desafios, mas todos eles valem a pena depois porque a gente traz uma bagagem, uma lição, um amadurecimento muito grande. E se você gostou, se você tem algo para acrescentar, coloca aqui nos comentários e até o próximo vídeo. É isso, B. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.